pênalti claríssimo do Vitinho em cima do Luiz Araújo. É um pênalti escandaloso, um pênalti que não tem o que discutir. Ele é puxado. Ele é puxado. Não, mas é muito pênalti. É inadmissível o VAR, não dá. Aí o Flamengo queria reclamar, Marcos Braz, o outro... Pra mim, esse cara é um babaca. Um idiota. Mas ele jogou gasolina, então toda vez que agora acontecer com qualquer outro time, principalmente no Rio... Torcedor do Flamengo, bora começar o dia aqui acompanhando as notícias, as informações do Mengão. A repercussão ainda um pouco ali daquele jogo contra o RB Bragantino. O Neto que rasgou o verbo, falou que o Flamengo foi muito prejudicado pela arbitragem, daquele pênalti não marcado. Créditos do vídeo ao apito final, vou estar deixando o link aqui na descrição. Tem o trecho também do pessoal da ESPN Brasil, do Linha de Passe. Link está aqui também como créditos ao vídeo. Deixa o like para fortalecer o trabalho, mas agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Deixa eu botar o lance, aí a gente discute o lance e depois a gente coloca a entrevista do Marcos Braz, que eu nem gosto de entrevista desses caras, porque eles são da mesma coisa, não? Então vamos lá, esse é o primeiro lance do jogo do... Flamengo e Bragantino. Vamos lá, do Flamengo e Bragantino, né? Pra mim aqui, eu tava vendo o Simon hoje, o Simon falou assim, até para deixar para vocês, porque o Simon é 3 Copas do Mundo. Ele falou assim, ó, não importa que seja sem querer, é falta. E foi falta, porque dá o lance, nesse lance vai, e aí sai a expulsão, né? O que você acha sobre isso? Foi falta, não foi? Tá certo ou não, arbitragem? Nesse lance aí, Neto, acho que não tem o que reclamar. É uma frase que eu uso muito aqui, você acabou de falar, a gente sempre fala, o sem querer também é falta. É nítido que o De La Cruz não teve nenhuma intenção, só que ele comete a falta e ele ganha vantagem na jogada. E que depois lá na frente aconteceria a expulsão. Então foi tudo reanalisado, né, ali pelo VAR, tiveram Só que pode voltar. soltar a bola, pode soltar. Deixa, o lance inteiro. Acontece a falta, ó, ele ganha vantagem no lance. Pode. Ah, tá editado? Tá, tudo bem. Ele ganha vantagem no lance e aí não tem o que questionar. A arbitragem aí pra mim foi correta. Pra você foi falta, Marília, ou não? Foi falta, só porque há uma falta técnica na sequência e há uma expulsão. Tivesse saído o gol, eu duvido que esse lance teria sido revisto, porque no próprio VAR, quando a gente ouve o áudio do VAR, o árbitro do VAR diz o seguinte, os dois jogadores estão olhando para a bola e há um contato sem querer. Depois eles analisam se teve impedimento, depois eles analisam se era cartão amarelo ou vermelho, depois eles voltam na questão técnica, eles têm razão. Quando o jogador ganha vantagem e depois uma falta técnica, o último por sinal, quem faz a falta é o De La Cruz, né? Então depois ele vai porque as pessoas estão reclamando ele vai pro jogo. As pessoas estão reclamando do cartão vermelho. E o cartão vermelho tinha que ser retirado mesmo, porque não é uma agressão. É uma falta tática para que o jogador não faça o gol, porque ele sairia em perigo de gol. Por isso que o cartão é eliminado. Jades, para você foi falta ou não, filho? Do De La Cruz eu acho que a Lívia e a Marília foram perfeitamente claras aí na situação. Então, tipo assim, foi sem querer, mas ele acabou batendo ali no jogador do Red Bull. Pedro Henrique, bom de bola. Pedro Henrique, né? E acabou ganhando vantagem, então foi falta. E depois, no final, acabou revisando e voltou e deu... Foram corretos. Até porque aqui, ó, o De La Cruz não ia conseguir, não sei se, óbvio, se talvez chegaria não. Primeiro, acho não, que não. Talvez ele chegaria primeiro que o Pedro Henrique, mas o Pedro Henrique é rápido, cara, zagueiro do Corinthians, que estava no Atlético Paranaense, ótimo zagueiro que o Corinthians também desfez. Parabéns aí a renovação e transparência, hein? Vamos lá, vamos colocar agora o pênalti claríssimo do Vitinho em cima do Luiz Araújo. É um pênalti escandaloso, um pênalti que não tem o que discutir, um pênalti que é quase insano o VAR não chamar, que está fora do lance, como esse também, né? Não chamar. Vamos colocar aí, gente. O árbitro Vamos tá lá. olhando para a bola, né? Vamos colocar aí. O árbitro está olhando para a bola. Tudo bem, o árbitro está. Aqui embaixo, a gente vai ter aqui não foi nada. Se alguém falar que foi pênalti, não foi porque a gente nem viu, falar a verdade. Né? Aí agora, ó. Dá uma olhada, segura o braço, puxa, derruba. Ó, tá passando, ó. Pode parar lá. Vamos lá, só parar lá. Vamos lá. Ó, aí. Puxa. Volta ali pra mim, só aquilo ali. Dá pra fazer ou não? Se não der, não tem problema. Só volta aquele lance, ele puxa o braço esquerdo, ó. Aí. Deixa aí. Vai. Papai, aí, parou aí. Só um pouquinho antes.
pouquinho antes, pode voltar um pouquinho. E ele participaria da jogada. Ele é puxado. Ele é puxado. Não, mas é muito pênalti. É inadmissível o VAR, não dá. Aí o Flamengo queria reclamar, Marcos Braz, o outro diretor. Meu irmão, o Flamengo e Corinthians não podem reclamar de arbitragem. Neto. Você não ia ter nem os títulos que tem. Neto, Mas aí tá certo. Foi pênalti. Oi? Uma informação sobre esse pênalti, e aconteceu com Grêmio e Bahia, em outros lances em que o pênalti acontece, é um pênalti claríssimo, fora da disputa da bola. Segundo Leonardo Gaciba, que teve uma gestão péssima na comissão de arbitragem, que hoje é comentarista de arbitragem de novo, mas que inventou o Gacibão no Brasil, né? Essa porcaria do VAR, quem trouxe foi ele, quem colocou xereta desse jeito foi ele no Brasil, mas ele deu uma informação hoje bastante relevante, porque além de tudo ele já foi o presidente da comissão de arbitragem. Segundo ele, com os árbitros que ele conversou, há uma determinação para que seja o VAR menos xereta e que quando aconteça essa disputa, Marília, falta, fora do disputa de bola, Marília, é pro VAR, não, tô dizendo que é pênalti. Caciba, fica quieto, né? Vou falar. Tô dizendo a informação que ele deu. Você pode, mas tudo bem, mas isso que ele falou é que ele quer like, ele quer. Desculpa, Neto, eu acho que não tem nem que discutir isso, 2024, infelizmente, vai ser o campeonato da arbitragem. Parece que a arbitragem regride, não consegue evoluir. Não tem um domingo que a gente não vem aqui com lances bizarros falar da arbitragem. E aí, eu acho que agora é necessário separar. É um pouco o clubismo, um pouco lá do torcedor. O Flamengo reclamando da arbitragem. Quem paga... O presidente do Galo, né, falando... pensei que eu fosse morrer e não veria o Flamengo reclamando da arbitragem. A arbitragem é ruim para todo mundo. Esse jogo foi contra o Flamengo, no outro jogo é no seu próprio time, então tem que sim reclamar. Olívia. A gente acompanha Mas por até que não pouco. reclamou do Atlético Goianiense? Só vou dar uma... No Atlético Porque a Goianiense, reclamação eu acho, é seletiva, o Atlético não adianta Goianiense, nada. Por sinal, está batendo muito nos jogos dele, mas eu acho que é o seguinte, um dia você é prejudicado, no outro dia você é Então, mas só beneficiado. fala A quando é reclamação reclamado. tem que ser Eu não entendi, coletiva Olívia. em todo e qualquer jogo. Que foi? Não, eu falei que o problema do Brasil é a indignação seletiva. O Flamengo só reclamou ontem, quando foi ajudado contra o Atlético Goianiense, não teve uma coletiva. Ontem, além de Mas tudo, contra o ajudou o Atlético Goianiense Tite, também porque foi tirou o Tite da prejudicado. coletiva depois do jogo. No O Flamengo jogo fez de contra o novo não um bom Atlético, jogo. O Atlético Goianiense, Eu o acho Flamengo que foi beneficiado e foi prejudicado. Agora a gente mas vê não pouco. falou nada. Isso que a gente está falando, que é uma Por quê? indignação Porque seletiva. a gente vê pouco o Flamengo. A gente não está acostumado a ver Marcos Braz falando na coletiva de imprensa sobre a arbitragem. É um dos clubes que costuma falar pouco. Acho que eles pouparam ontem o torcedor do Tite. Isso é bom. Mas tinha que reclamar da arbitragem sim. Só discordo de só uma coisinha, só bem pequenininha. O Flamengo e o Corinthians é ajudado antes de Cristo. Mas não significa que não tem que estou reclamar, dizendo isso. craque, Não porque a quero discutir arbitragem isso. tá Não horrível. quero discutir isso. Não estou aqui discutindo clubismo, nada, que eu sou corintiano. O problema, o problema é o quando eles seguinte, usam- os times todos pequenos... Pode Os falar. 19 clubes da Série A, tirando o Botafogo, reclamaram da posição do Botafogo e do John Textor, das denúncias que ele diz que vai fazer e nunca apresenta provas. Todos eles reclamaram do que fez o John Textor, reclamam dessa CPI que está acontecendo no Senado. E aí, quando eles vão reclamar, eles usam o John Textor. Ontem o Felipe Melo usou o John Textor, hoje o jogador do Vitória usou o John Textor, o Flamengo diz, então vou fazer igual o John Textor. Então, Eles assim, não ou o decidem John se são a Textor favor está ou certo contra. ou o John Textor está errado. E, na minha opinião, ele está erradíssimo. O que os clubes têm que fazer é se unir para ter uma arbitragem profissional e não reclamar quando é bom reclamar. Mas isso, desde quando eu jogava, isso é mentira. Então. Ninguém se une. Ninguém isso se aí não. une, então. Vamos lá. É seletivo. Vamos lá, coloca aí o cara do Flamengo, aí, o cara que mordeu a virilha do torcedor. Ele não sabe quem é, Estarrecedor o que está acontecendo. Tá dando pena ver os árbitros. Pena. Quem conhece um pouquinho de futebol aí, tá vendo? Estão altamente pressionados, altamente com o psicológico já chegando nos jogos em que dá até pena. Dá pena. O que eu vi no final aqui do jogo aqui, eu não quis nem falar muito. O que eu falei ali para os árbitros ali era que eles deveriam se unir, deveriam se posicionar em algumas questões em relação às acusações que foram feitas. Eu falei isso, nem reclamei. Fiquei com pena de reclamar do jogo. Ó, eu, assim, quando... Sou eu, não é a Band, não é o apito final. Porque quando o Corinthians vem reclamar de arbitragem, Flamengo, São Paulo, time grande, se você pegar o ano todo, todos os campeonatos, Paulista, Copa do Brasil, Sul-Americano, Libertadores, time grande sempre tem vantagem. Eu não sei se a vantagem é porque os caras querem, porque eu não posso ser leviano, certo? Não sei se os caras... Mas a camisa sempre é um pênalti aqui, uma bola ali, isso sempre foi. O que a gente reclama, e aí eu, a Lívia,
a Marília, você que está em casa, e aí não é o clube Flamengo, São Paulo, né? Por que não tem uma linha certa, uma linha correta? Falta de critério. Falta de critério, devia ser o critério. Para o Souza da Paraíba, que teve um pênalti contra o Bragantino, a imprensa não falou, principalmente a nossa aqui. E eu falei nos donos da bola. Agora, Neto. Mas, não, deixa eu só terminar. Sim. Aí, quando é um pênalti pro Flamengo, é óbvio que o clamor é muito maior. E tem que ser mesmo, tá tudo certo. Não embarcar um pênalti desse é um absurdo. O árbitro, ele tem que ir lá pro juvenil fazer outra coisa. O que precisa se fazer, e eu acho, eu não sei até quando vai acontecer isso, porque a gente não assiste o Campeonato Paraibano. A gente não assiste o Campeonato da Série D. A gente até sabe. A gente não assiste o Série C. A gente não assiste. Isso acontece também na Premier League, com o Manchester City, o Arsenal. Acontece isso. O que eu acho que não vai acabar é a CBF não tomar o partido certo da regra certa. Se a CBF chegasse e falar, o John Textor, se não provar, o Botafogo está fora. O John Textor, se não provar, o Botafogo vai ter represária. Não, ficou tudo isso aonde aqueles que acham, para mim, esse cara é um babaca, um idiota. Mas ele jogou gasolina, então toda vez que agora acontecer com qualquer outro time, principalmente no Rio, com o Vasco, vai colocar isso. E até agora ninguém deu uma solução para isso. Não, eu acho, Neto, que estão deixando a arbitragem vendida. A arbitragem que já não é boa, que costuma ser pressionada, principalmente em jogo grande, é clube escolhendo árbitro, é clube falando que não quer tal árbitro apitando. Aí vem o John Textor, que coloca essa gasolina toda. De toda essa grana que tem, é o único que está lá dentro, sem ser profissional, que é bico que eles fazem. Então é isso, a arbitragem está vendida, por que não profissionalizar de vez? Sabe por quê? Eles seguem cada vez mais pressionados, quer que eu te responda? Cada vez menos atuante em campo, porque tem o VAR. Mas quer que eu fale o VAR pra você? parece que está dependendo da opinião vindo da televisão. Mas quer que eu te e fale? Ninguém manda. Quer que eu te fale? Se profissionalizar, tem que pagar 13º, férias. Tem que gastar, né? Então... Mas a CBF não tem dinheiro para gastar, para ajudar a tem dinheiro para dar com pau, como pra... o governo também tem. O que você viu do pênalti? O que você achou já em relação ao pênalti? E qual a sua visão em relação a isso? Que você estava no campo até outro dia, e você pode falar até melhor que nós. Eu acho que foi pênalti, Neto, né, nesse lance. Eu acho que nessa situação do VAR, na minha opinião, né? Eu acho que com o VAR hoje, não deveria ter esses erros, né? Eu acho que deveria ter sido marcado o pênalti. Final, o que tem? Que nem você Saudita, falou, né? tudo, Em 2015, quando eu jogava ainda há pouco tempo aí, às vezes no lance duvidoso, Corinthians era pênalti pro Corinthians. Não tem jeito, cara. Então eu sei disso, eu sei. Então o time grande tem um pouco de vantagem perto dos time outros. menor, a gente tem que pensar nos menores também. Vou dar um exemplo para vocês, por causa do Condé. Teve um jogo que o Poço de Caldense ia ser campeã mineira. Pela primeira vez na história, contra o Atlético Mineiro. Eles estavam aí para ganhar o título. Os caras deram um gol pro Atlético Mineiro, impedimento do Ju. Mas nunca mais ninguém falou. Por quê? Porque a Caldense, se fosse o Atlético, se fosse o Corinthians... A gente já está falando até hoje. A gente está falando até hoje. É isso que a gente precisa mudar também em relação às cobranças. Duas coisas sobre o Zanovelli. Vamos lá rapidinho que eu tenho que chamar o Corinthians. Terça-feira ele apita um jogo de Sul-Americana. Cola aqui que o Salve Espinola acabou de me mandar. Então a CBF no seu quadro, acho que está indo Beijão bem. Pro Salve aí. Também. Ele está escalado para um jogo de Sul-Americana. E uma segunda informação é que a Abrafute, que é a Associação Brasileira dos Árbitros de Futebol, vai amanhã entrar com uma reclamação no STJD, não só contra os dois dirigentes do Flamengo que falaram. O que os dois dirigentes do Flamengo falaram, irmão... Então o campeonato tem que parar. Vai ter que provar também, então vai entrar amanhã com uma... Mas você acha que o Flamengo vai parar? Vai entrar com uma queixa no STJD. E também contra o Felipe Melo, que falou que o John Textor tem razão. Não, então, igual uma entrevista que tem no Campeonato Brasileiro, o Fabrício, meu grande amigo Fabrício Volante, que jogou no Cruzeiro, monstro, que o Ronaldinho ia ser suspenso. Aí o Fabrício falou, vocês acham mesmo que o Ronaldinho... Vocês acham que vai acontecer alguma coisa com o Flamengo, com o Corinthians? Para, meu, estou de brincadeira. É o fim do mundo. É o fim do mundo. A verdade é que a gente está ficando numa encruzilhada, como... Pode falar, Jade. Ô, Neto, mas ali eu até achei estranho, né?
Porque o Flamengo, ele normalmente... Isso. Os caras dariam pênalti Exato. ali na hora, né? Porque na dúvida já daria. E essa grande reclamação do pessoal do Flamengo, que o John Texel falou tudo aquilo e agora cai em cima do Flamengo. Que tudo bem, o choro é livre para todo mundo. Mas ali não é nem choro, ali é razão. Aí não é mas choro. não é choro, mas o que eles falaram é muito grave. Assim como o John Texton, né? Isso. Todo mundo deixou falar, Isso, ele não prova, ele não vem, aí uma multa de 100 mil. John Texel até pior, né, Lívia, do que o que os surreal dois que falaram. É deixaram surreal. o John O que esse Texton cara falou é fazer. surreal. Artificial. Então vamos lá. Artificial. E o Tiquinho que bateu o pênalti e perdeu? Artificial. Artificial, né? E vocês que perderam pro Palmeiras de 4-3, artificial. E vocês que deixaram de ganhar o Brasileiro. Então, há muita coisa errada aí que nós, meros mortais, a gente não sabe. A gente até imagina, mas a gente Acho não... que tem coisa que a gente nunca vai conseguir nem imaginar. A gente viu, nem Neto? imaginar. Vamos lá então, nesses vamos colocar bastidores. as defesas do Carlos Miguel. É claro que se a gente for comparar os trabalhos, a gente vai levar em conta o tempo de cada treinador, mas também o elenco de cada treinador. E aí eu acho que vale a gente pegar essas forças para colocar na mesma mesa e entender a diferença não só de estágio, mas também de expectativa e de entrega até aqui entre elas, Breler. E aí tem a questão da arbitragem que a gente pode olhar daqui a pouco também, né? No segundo tempo, o Flamengo até consegue jogar melhor. Achei muito bom o segundo tempo. O Flamengo mereceu vencer pelo segundo tempo que apresentou. E é um trabalho ainda no estágio inicial. Muito torcedor rubro-negro vai tentar taxar o Tite como, tá desde o ano passado. Desde o ano passado o Tite está aí, ele não começou agora. Mas o recorte do ano passado é muito específico. 12 jogos, já sabendo que iria ali fazer um trabalho para o ano que vem, para o ano seguinte. Então, por tudo isso, eu ainda encaro o trabalho do Tite como incipiente comparado ao do Abel. Então, o Abel passou por muitas dificuldades até formar o time, até criar essa casca. Então, o que sobra hoje no Palmeiras do Abel, falta no Flamengo do Tite, que é a capacidade de saber levar jogos em que não serão jogos de inspiração, serão jogos em que os seus principais jogadores estarão ali numa noite ou num dia ruim, mas como equipe haverá força coletiva para superar essas adversidades, superar esses obstáculos e arrancar uma vitória, como o Palmeiras arrancou uma virada em Quito do Independiente Del Valle. A gente ainda não observa essa casca no Flamengo, porque é natural. O técnico não tem todo esse tempo de trabalho, não tem o domínio completo do elenco, tem enfrentado muitos problemas físicos. Então, por tudo isso, é compreensível que o Flamengo esteja num estágio como equipe abaixo do Palmeiras. Mas é um time que pode render muito mais. E o Tite tem tentado, de certa forma, até não que ele se espelhe no trabalho do Abel, mas a característica do Tite é de buscar uma unidade de equipe. E o que ele tenta é fazer com que o Flamengo rompa com aquela ideia dos últimos anos, de um jogo mais ali para o lado do intuitivo, dependendo muito de individualidades, e passe a ser um time, passe a ser uma coletividade. Mas até agora a gente tem visto apenas lampejos dessas ideias. Pode ser que o Tite consiga arrancar e que esse trabalho ainda dê frutos? Eu acredito que sim. O Tite tem qualidade para isso, o elenco do Flamengo tem qualidade, mas se quiser chegar a esse estágio de excelência do Palmeiras, ele vai precisar de um ativo que contou muito a favor do Abel. Título. Tempo. Né? O que contou muito a favor do Abel também foi o título logo na chegada. E claro, isso daí ajudou. E mesmo campeão, ele foi questionado, foi contestado. Teve torcedor pedindo a saída do Abel no primeiro ano, mas o tempo fez com que o trabalho evoluísse, naturalmente chancelado por títulos, mas é algo que o Flamengo precisa ter em mente. Sem o tempo, o Flamengo nunca vai conseguir ser a força coletiva que é o Palmeiras hoje. O que foi, Pedro, que tá rindo aqui do meu lado? Não, é que o Breler lembrou da turma que pedia fora Abel. Mas teve isso. Depois de ganhar uma Libertadores, né? Fora. Não, é só pra gente não se pautar e não achar que a turma que pede fora Tite tá coberta de razão. Sim. Eu acho que, para começar, querer comparar o trabalho do Tite, que não tem um ano, com o trabalho do Abel, que vai fazer 4, são coisas diferentes, são mundos distintos. E nada impede que, quando se enfrentem, aconteça o que aconteceu no ano passado. 3-0, com a autoridade do Flamengo. Há também uma outra situação sobre características.
O torcedor do Palmeiras hoje ele tem quase que uma devoção ao Abel. Então, se o estilo do Abel é esse, o torcedor compra o estilo do Abel. E com razão para isso. O torcedor do Flamengo guarda uma devoção a um treinador que já saiu do clube há quase 4 anos, que ele insiste há quase 4 anos a querer ver aquilo ali e talvez não aceitar que aquilo pode demandar tempo, pode demandar uma outra situação. Então, tudo que se faz diferente do jogo intuitivo, envolvente, de muitos gols, de muita troca, de muito ataque o tempo inteiro, tudo que se faz diferente disso demora um pouco a ter uma aceitação, porque o título do Carioca era porque era o Carioca, a sequência de vitórias era porque o time era mais fraco. Se tem ali 8 pontos e está na briga também brasileira, é porque já era para estar com 15. Então, assim, tudo no Flamengo ele tem uma dimensão diferente. E acho que isso acaba pautando, sim, o debate. O Tite não é um treinador ruim, o Flamengo não tem um grupo de jogadores ruim, o Flamengo não vai ser eliminado de tudo que é competição precocemente, nem vai brigar contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Mas pelo que se fala, é o que parece. Porque tudo é diferente. E no Abel não. No Abel, uma pequena instabilidade de trabalho ele controla. O Abel tem um domínio muito amplo de narrativa, de torcida, sabe, interno de processos, e isso demanda tempo. O Abel não tinha isso quando chegou. Talvez o Tite possa ter daqui a um tempo, só que eu acho que talvez os tempos de aceitação nos clubes são diferentes. O Flamengo, ele vem de um ano que ele não ganhou nada, o título carioca para muita gente não vai encher barriga, então há uma ansiedade de querer ver algo. É isso. Precisamos ver uma iminência de um grande momento e não estamos vendo. Sim, concordo com você. Eu acho que é por aí, mas eu acho que tem mais. Tem mais e não é bom, e não é positivo, que é o treinador que chega para resolver o problema de um ano em que o Flamengo disputou um monte de troféus e não ganhou nenhum. Isso é um feito esportivo? Sim. Se no início do ano passado alguém dissesse, olha, eu sei o que aconteceu, ou o Flamengo ganhou tudo ou perdeu tudo, e no que vocês votariam? Ganhou tudo. Ganhou tudo. Ganhar tudo era mais viável do que perder tudo. E o Flamengo perdeu tudo. Então, a diretoria do Flamengo, que é essa mesma, cometeu um feito esportivo, que é conseguir evitar que o Flamengo ganhasse alguma coisa no ano passado. Essa conta é de quem toma a decisão inteira. E todas as contas chegam. O que foi feito para resolver esse problema? Chamar de volta ao futebol um treinador da seleção brasileira que não estava trabalhando. Ele chega com essa grife, com esse respaldo, esse prestígio, mas é um treinador que uma parcela da torcida que se revela muito vocal hoje no estádio e na mídia social, que tem mortal antipatia por este técnico. Não é só porque ele não é um treinador que na sua carreira apresentou um futebol mais parecido com o que essa parte da torcida acha que tem que ser o futebol que o Flamengo joga. Não. Há uma antipatia com este treinador, porque durante 6 anos ele foi o cara que desfalcou o Flamengo em jogos importantes, como técnico da seleção, e isso ele não tem culpa nenhuma. Qualquer treinador faria a mesma coisa. Aqui na seleção eu me preocupo com os meus problemas, quando eu sou técnico de clube, eu me preocupo com os meus problemas. Com essas convocações. E depois ele é o técnico associado, a um futebol que o torcedor do Flamengo mais empolgado ainda com o 2019 não gosta, que é o futebol do sul do Brasil, e é o futebol com o qual ele ganhou tudo com a camisa do Corinthians. Só um ambiente seria mais hostil ao Tite na volta da seleção do que o Flamengo, o Palmeiras. No Flamengo, se ele não levasse alguma coisa a acontecer magicamente e muito boa de se ver logo no início, ele seria pressionado como está sendo agora. Então, para vocês, é só uma questão de tempo e de perspectiva? Não. O time não joga bem, embora tenha jogado bem. O Flamengo tem problema. Eu estou falando do olhar das pessoas. O Flamengo tem problema. A maioria das pessoas não está preocupada como o Flamengo joga, qual é o desenho, qual é o sistema. Eu tenho visto aí, tenho lido cada coisa. O problema é o futebol posicional. O Abel pratica jogo posicional no Palmeiras, ninguém fala nada. Esse pessoal que fala, não, isso aí não tem nada a ver com a nossa cultura. O Abel no Palmeiras, tudo bem. Concordo que se essa parte da torcida do Flamengo estivesse vendo o futebol que o Abel pratica do Palmeiras, também estaria reclamando. Mas não desse jeito, né? Porque é muito título. É muita conquista. Então, né, calma aí, pessoal, não vamos reclamar tanto assim. Mas o problema é de jogo, creio eu, tático. Talvez o segundo tempo ontem tenha indicado um novo caminho, mas o Tite já está forçado
a fazer alguma coisa diferente da qual ele planejava no início, debate não é por esse? causa dessa E pressão. eu concordo com você que o debate não é de ordem tática, porque o problema, o Flamengo tem problemas, o Flamengo do Tite tem problemas. Tem problemas, inclusive, que ele reconheceu no show que eu estou falando. Na coletiva do meio de semana ele falou, temos problemas, o desempenho foi ruim, temos que melhorar. Então ele está falando, eu não vou falar o contrário. Mas eu só falo do exagero. Só que o que eu falo é isso, os problemas do Flamengo são menores que a gritaria. E aí passa por muito o que o André está falando, eu acho que sim. Mas aí, porque, por exemplo, a gente não pode chegar na questão do torcedor, né? O torcedor tem direito de gritar, a gente não pode cair no mesmo lugar. Mas a gente dialoga com o torcedor. Isso. Então a gente precisa explicar por que o torcedor está gritando, e é o que eu falo sempre, o torcedor quando ele liga a TV, ele quer ver a opinião dele na nossa boca, ele não quer saber a nossa opinião, muitas vezes. Isso. Então ele quer saber por que ele está gritando e a gente não a notícia de conforto e a opinião de conforto. E o que acontece se ele falar o que eu penso, tá legal. Para o jogo de ontem, a gente pode se debruçar sobre um primeiro tempo limitado, um trabalho do Tite que está demorando andar como a gente gostaria. Mas ninguém vai querer falar sobre o segundo tempo, porque é mais importante falar do resultado e do primeiro tempo. Porque o Tite, eu acho que carrega assim, o treinador de seleção brasileira aqui, no futebol brasileiro, não ganha ele uma Copa do Mundo, ele é um fracassado. Você vai em qualquer lugar do mundo, um cara que treinou uma seleção nacional, ele é um cara de respeito. No Brasil ele é um fracassado, porque ele não ganhou uma Copa. Quantas vezes a gente cai no debate raso? Mas foi bem na eliminatória, mas perdeu a Copa. Sim. Porque parece que você ganha da Argentina um banho de bola mais de uma vez, aquele Uruguai que muito... Isso não vale de nada. Então, o treinador ele já sai como... O treinador da seleção que não é campeão do mundo, ele é um fracassado. E aí tem todo o contexto do André. Aí tem uma gritaria que, para mim, é maior do que os problemas do time. E tem uma diretoria que usa o Tite como escudo, porque ela não respalda, ela não fala, ela não defende. Ela deixa ele testando. Hoje estava o seu vice-presidente de futebol, um post lamentável. Sabe o torcedor? Então só a gente joga às 11 da manhã? Porque nessa rodada não teve partido Ele é um vice-presidente de futebol, ele é ridículo. É ridículo essa postagem, não é uma pessoa... porque quem paga o que paga, e o mundo é esse, é que determina isso. E ele tem que, se ele quiser, ele bate lá e grita. E quando sai a tabela, ele sabe. Ele não ficou sabendo de semana passada. Ele não foi surpreendido hoje, quando ele ligou a TV. Ih, rapaz, não tem jogo às 11. Só que aquilo ali é um momento de briga de capital político. Quando ele fala aquilo ali, ele dialoga com o torcedor. Aquela fantástica goleada sobre... Aí o outro lá responde. Aquela fantástica goleada sobre o Goiás em 2019, não foi às 11 da manhã no Maracanã? Do Jesus? Do Jesus, acho que não sim. Foi às 11? 6-1, não é isso? Eu acho que sim. Eugênio, quero te ouvir, que você está aí prestando atenção atentamente em tudo, eu quero te ouvir também. Estou prestando atenção, porque está ótimo o debate. Eu entendo assim que a relação do Tite com o Flamengo, ela vem antes do campo, ela vem de personalidade. Também acho. E a figura do Tite não casa com a personalidade média do torcedor do Flamengo. Né? Vamos estabelecer a comparação. O Gabigol representa o Flamengo, a torcida do Flamengo, a atitude dele. O Renato Gaúcho também. O Renato Gaúcho também. O Tite, ele é muito... O Rafael Prates usa uma expressão engraçada. O Tite não sai de casa sem guarda-chuva. Eu já ouvi, é maravilhoso. O Gabigol sai sem camisa na chuva. Mas eu acho raso. Eu acho que porque começa aí. Começa aí. Mas aí. Não se sustenta aí. Não se sustenta porque a questão começa daí e isso se transporta para o campo. Isso. É quando transporta para o campo e você vê o Flamengo jogando em casa contra o Amazonas, trocando uma infinidade de passes para o lado, é aí que o torcedor perde a paciência. Vem cá, é jogo de Copa do Brasil, tem que fazer salto, estamos ganhando de 1-0, o time adversário não cria nada e ninguém arrisca uma jogada. Essa é uma questão. E quando alguém arrisca, sai o gol. E isso vem se repetindo. Vamos voltar lá Palestino, na Libertadores, alguns jogos do próprio Campeonato Carioca. O Flamengo entra em campo, parece ser o seguinte, fiz um gol no primeiro tempo, o segundo tempo, a temporada é puxada. Vamos descansar em campo. E o torcedor não suporta isso. E o Flamengo, você sabe, Dani, tudo é ultradimensionado no Flamengo. Sim, pelo tudo que acontece lá, pela dimensão da torcida, pela personalidade do clube, pelo que acontece lá, tudo bom fica excelente, tudo ruim fica péssimo. É o que eu brinco, o Flamengo é um disjuntor, ele só tem rumo ao Mundial e crise na Gávea. Não tem meio termo. Então, assim, um jogo que é mais ou menos vira péssimo. Por quê? Aí você olha, poxa, olha o investimento do Flamengo. Olha quanto que ele gasta para trazer o De La Cruz, que era a maior contratação possível no cenário sul-americano, na janela. O jogador mais experiente, pronto, titular da sua seleção, com rodagem, campeão de Libertadores.
E o Flamengo é o único time que vai buscar o jogador. Tem dinheiro para ir buscar o jogador pronto. No Brasil, é o único que faz isso. A gente está falando de um Palmeiras que está trabalhando muito com a base e jogadores que vêm de fora são jogadores que não são investimentos gigantescos. O Flamengo pode fazer isso. Então se cobra o quê? Vem cá, eu quero ver dentro de campo a representação disso. Ainda que não seja só em resultado, tem a questão de desempenho também, né, para se tratar. Mas vamos ver como é que se desenha agora, porque o segundo tempo resultado desse vem jogo... a rebote. Ontem, no segundo tempo, talvez ele tenha sentido o senso de emergência, de urgência. Eu preciso botar esse time mais agressivo. Esse time precisa ser mais vertical. E foi. Vai continuar sendo? Galera, é isso. Próximo jogo do Flamengo, da terça-feira contra o Palestino, lá no Chile, jogo fora de casa. Flamengo que vai em busca da vitória, né? Não pode nem pensar em tropeçar nesse jogo da Libertadores. Tem que virar a chave agora, né? Muita gente ainda falando ali sobre o jogo contra o RB Bragantino, que o Flamengo foi muito prejudicado. Foi claro que o Flamengo foi muito prejudicado, poderia ter saído com os 3 pontos, 2 lances ali bem confuso. O último mesmo do pênalti foi inacreditável, né? O árbitro não ter marcado o pênalti, o VAR não ter chamado, mas tem que virar a chave, né? Agora tem que se preparar para esse jogo contra o Palestino na terça-feira, amanhã, né? Na terça-feira, e é um jogo muito importante. O Flamengo não vem jogando bem nas últimas partidas, está deixando a desejar. O Tite, bem contestado aí o trabalho dele por parte da torcida. É claro que o Tite é um excelente treinador, que a gente conhece muito bem, né? Os trabalhos aí que ele já fez. Mas no Flamengo agora, no momento, o time não vem passando, não vem jogando um bom futebol. Então, ele tem que achar soluções para fazer esse time jogar melhor, para esse time conquistar vitórias, vencer e convencer o torcedor. É um Flamengo que não está vencendo, mesmo com, às vezes, vencendo não convence, mas está passando por esse momento aí bem conturbado mesmo, sem vitórias, e o torcedor critica com toda a razão. Tem essa partida agora contra o Palestino. O Flamengo é favorito, se a gente for olhar para o time, o Flamengo é favorito mesmo jogando fora de casa. O problema é que ali dentro de campo, né, o desempenho está muito abaixo mesmo, está muito mal e o torcedor fica preocupado, né? Mas é aguardar esse jogo de amanhã fora de casa e quem sabe, né, seja aí uma partida para o Flamengo conquistar um excelente resultado, dar uma arrancada aí, conquistar vitórias, porque o torcedor não está gostando, né, do desempenho, mas vamos aguardar a sequência aí dos próximos jogos. Provavelmente vai ter alguns desfalques, né, para esse jogo contra o Palestino, mas o Flamengo tem um bom elenco com ótimos jogadores e aguardar, né, a sequência dos próximos jogos. Deixa a sua opinião aqui abaixo, torcedor do Mengão, comenta aqui abaixo a sua expectativa aí para a sequência dos próximos jogos, o que você está achando do trabalho do Tite, comenta aqui abaixo, valeu e até a próxima, galera.